Vamos falar brevemente do GP de Portland, vitória de Alex Palou, e também falar sobre o futuro de Caio Collet, que parece meio incerto na categoria. Olá, fãs da IndyCar, eu sou o Luan. Se você gosta desses vídeos comentando as principais informações dessa categoria, considere se inscrever no canal, deixar o like. Eu já quero agradecer a todos aqui pela incrível audiência nos vídeos. Eu tinha gravado o especial de 100 inscritos, mas o canal já está chegando a 300. Então eu vou adiar, por quê? Porque tem muita coisa para falar da Indy, coisas que eu tenho que botar como prioridade. Infelizmente meu tempo é curto para a gente gravar vídeos, então eu vou aproveitar ao máximo para falar da categoria. Se bem que o vídeo de 100 inscritos também era para falar da categoria, eu ia ler alguns comentários de vocês, mas eu vou deixar isso mais para frente. Quem sabe eu faço live também e a gente fala melhor sobre tudo isso. Bom, primeiro eu quero falar sobre o GP de Portland, que aconteceu ontem. Eu tô gravando esse vídeo nessa segunda-feira, então a corrida aconteceu ontem. Vitória de Alex Palou com Rosenqvist em segundo, Will Power em terceiro. Viquei numa corrida no final de semana excepcional em quarto. Kirkwood, Ericsson, McLaughlin, Newgarden, Lundgaard e Simpson fecharam o top 10. O Caio Collet, apesar de um erro na estratégia de pit da própria AJ Foyt, que depois a gente vai falar muito sobre isso, ficou apenas em 20º. Caio que começou punido, né? Perdeu aí 6 posições por troca de motor. Mas ontem em Portland faltou muita coisa. Nossa, ontem foi bem estranho assistir o GP de Portland por vários motivos. O primeiro era com relação a transmissão em si, e aqui eu falo da transmissão da Fox, ela que gera as imagens para o mundo todo. E cara, ontem tava esquisitíssimo. Ontem, por exemplo, teve bandeira amarela, né, uma escapada do Graham Rahal, que acabou gerando a bandeira amarela, mas ninguém mostrou o que aconteceu com o Rahal. A gente sabe que ele passou reto, porque passou bem na hora, frisaram ele passando reto, mas ninguém mostrou um replay do que aconteceu. Várias disputas na parte de trás que ninguém viu. Poucas vezes nós vimos, por exemplo, as belas ultrapassagens do Lundgaard, que fez um corridaço. O Lundgaard nesse tipo de pista, ele é especialista, não tem como não dizer que não, né? Não tem como dizer que não. E ele terminou em 9º lugar. E aí sim, a gente viu pouquíssimas ações na pista, muito por conta do circuito, que é bem difícil de ultrapassar, mas também porque a transmissão não conseguiu captar o máximo de coisas que ocorreram na corrida. Eu li nas redes sociais muitas pessoas criticando duramente o GP de Portland, dizendo que essa é uma pista que não cabe mais para os padrões da Indy e que deveria sair do calendário e tudo mais. Embora seja um circuito muito clássico, eu acho que seria importante não tirar do calendário, mas talvez rever alguns pontos. Por exemplo, a questão dos pneus. Cara, o pneu macio durou muito tempo. Talvez se a gente pudesse aqui pensar em estratégia, bem que a gente podia, né? Bem que a própria Firestone podia deixar o pneu macio com menos borracha, para que ele degrade mais. E como era muito calor, a tendência era que ele pudesse ter um desgaste muito maior. Isso mexe um pouco nas estratégias, nem isso a gente teve. Aliado ao fato do Palou passar o trator em todo mundo, porque até quando o Palou erra, ele acerta. O cara teve um pit stop muito ruim, acho que foi no segundo stint, no terceiro, muito ruim, só que mesmo assim ele ainda voltou na frente do Rosenqvist. E o pior, você tem o Kirkwood escapando, o Ericsson escapando, ou seja, todo mundo erra, só o Palou que não erra. E aí, obviamente, o cara tá praticamente com a mão na taça nesse sentido. Eu quero saber o que você achou do GP de Portland. Eu particularmente amo a Indy, mas ontem foi bem esquisito assistir o GP de Portland, deu muito sono,
Foi uma corrida muito cansativa de assistir, com pouca ação, com pouca estratégia, uma bandeira amarela só, né? Foi uma corrida bem diferente do que a gente está acostumado. Ouso dizer que foi a pior corrida dessa temporada. Agora vamos falar de Caio Collet. Nesse final de semana ocorreu também a Stock Car em Santa Cruz do Sul. E o Hélio Castro Neves foi perguntado sobre o Collet, porque vocês sabem, já falei aqui, que o Collet havia sido especulado na Marchenck, né, para a vaga então que foi deixada pelo Rosenqvist, que foi para a McLaren. Evidentemente que para essa vaga precisava levar uma graninha, mas a gente pensou que não teriam tantas concorrências assim, porque tem o Hélio e tal, tem o grande talento do próprio Collet, enfim. Mas o Elinho deu uma declaração que basicamente esfriou qualquer possibilidade, quando ele disse que eles tentaram de tudo para fechar com o Collet, mas embora ele tenha talento, a questão financeira pesou. Ou seja, o Collet não tem dinheiro necessário para financiar a vaga na Marchenck, o que é uma pena, porque ele saltaria na equipe que sabe que pode aí conquistar grandes resultados na próxima temporada. Só ver, por exemplo, o que o Rosenqvist fez neste final de semana, o que o Armstrong já fez também por essa equipe. Então a gente sabe que potencial a equipe tem e não é pouco. Mas algumas coisas começam a me preocupar em relação ao Caio Collet. Primeiro, nós sabemos que o Collet está na sua primeira temporada pela categoria, porém a gente não pode mais dizer que o Collet é simplesmente um novato. Ele amadureceu muito na categoria, ele conhece algumas pistas, principalmente por conta da Indy Next, então ele precisava, pelo menos nessas pistas, ter resultados um pouco melhores. É claro que ele conquistou um 12º melhor em Arlington, que é uma pista nova para todo mundo, e se saiu até muito bem. Há de se ressaltar também que a AJ Foyt tem errado muito com o Caio. É perceptível que a equipe erra em todas as estratégias. Me digam um final de semana que a Foyt acertou numa estratégia com o Collet. E quando ela não acerta na estratégia, o carro quebra, o motor vai embora, sabe? Então, são uma série de coisas que me preocupa bastante. Só que assim, a gente sabe que potencial o Collet tem. Ele precisa mostrar resultado não porque ele não tem talento, porque talento ele tem. O problema é, ele pode ser substituído por causa de grana. Rumores apontam, por exemplo, que a vaga da Marchenck vai ficar com o Mick Schumacher. O Schumacher possivelmente irá para a Marchenck, não vai permanecer na Rahal, até porque a Rahal vendeu um charter para a Dreyer em Rainbow e provavelmente essa vaga da Dreyer vai ficar com o Conor Daly. Como a Rahal vai ficar só com 2 carros, o Louis Foster tem contrato para a próxima temporada, apesar de uma temporada bem abaixo do esperado, e o Graham Rahal é praticamente dono da equipe, então não vai deixar a equipe tão cedo. E aí Schumacher teria então que buscar uma nova vaga. Ele até despertou ali certo interesse por algumas equipes, porque ele teve uma certa melhora, principalmente nos ovais. E aí ele trouxe um dinheirinho legal aí para se manter na Indy, o que sugere que a Marchenck estaria em conversas para trazer o Schumacher. Mick Schumacher a gente sabe que não traz só dinheiro, traz sobrenome. Ele ainda não se provou na Indy, coisa que o Collet, por exemplo, já mostrou. Embora alguns desempenhos do Collet tenham deixado a desejar, mas ele mostrou ser mais piloto do que o Schumacher. Agora que coisa, né? O Schumacher mesmo, não mostrando tanto talento, pode ficar na Indy e o Collet não. Doideira, né? E aí por que eu digo que o Collet tem um futuro ameaçado? Porque a gente olha hoje para o mercado de pilotos e o mercado está extremamente apertado. Nolan Siegel, por exemplo, vem com muito dinheiro. Stig Robb vem com muito dinheiro. Dennis Hauger vem com dinheiro também, mas provavelmente ele fica na Delcoin. Delcoin está tentando aí achar novos patrocinadores para bancar o Hauger, porque eles gostam do Hauger. E para mim o Hauger também é um bom piloto, para mim é o novato do ano. É claro que não terminou ainda o campeonato, mas
O Hauger tem apresentado boas corridas, eu acho que tá pau a pau com o Collet, mas ele sai um pouquinho melhor que o Collet. E aí o meu medo é, as portas da Marchais se fecharam. A Foyt tem como renovar o contrato tanto do Collet quanto do Ferrucci, está no contrato. Mas e se vier um endinheirado oferecendo milhões de dólares para o Larry Foyt? Você acha que o Larry Foyt não vai aceitar? Eu tenho minhas dúvidas, confesso. Mas assim, espero que ele permaneça na Foyt, mas a concorrência pela vaga dele é muito, muito alta. Eu gostaria muito que o Collet permanecesse na Indy. Ele precisa muito de apoiadores para conseguir manter essa vaga. A gente já está percebendo nesse mercado de pilotos que o fator financeiro pesa mais sobre o talento. A gente sempre soube disso, mas agora está muito mais escancarado, até porque tá vindo aí o carro novo, tá vindo aí uma série de gastos que as equipes vão ter. Então assim, piloto pagante vai começar a entrar com força na categoria mais uma vez. E os talentosos tendem aí a ficar um pouco mais escanteados, o que me preocupa muito. Mas eu espero realmente que o Collet consiga aí se manter na Indy, se manter na AJ Foyt, mas se não for na Foyt, que seja numa outra equipe e que assim seja. O que você acha do Caio Collet na próxima temporada? Ele fica? Ele sai? Deixa a tua opinião nos comentários. Essa semana vai sair um vídeo do mercado de pilotos, tem muita coisa interessante para atualizar sobre o mercado de pilotos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!